Em fevereiro, a Mesquita Central de Lisboa acolheu o primeiro jantar tertúlia do Clube de Filosofia Al-Mutamid, que pretende reunir mensalmente para abordar temas da atualidade. Tivemos vários eventos após o 11 de setembro, onde também debatimos assuntos não religiosos. E essas iniciativas vêm dar essa continuidade daquilo que já tínhamos começado há uns tempos atrás. Hoje temos condições. Temos que criar essas condições também para que não muçulmanos possam estar à vontade e como se fosse que estivessem nas suas próprias casas. Agora, é claro que há limitações no que diz respeito aos hábitos alimentares, não haverá álcool, não haverá cerveja, não haverá carne de porco, não haverá fiambre, mas as pessoas acabam por, isto é que eu respeito, portanto acabam por aceitar com muita naturalidade e isto é só, e nós educamos as pessoas a que poderemos perceber o respeito que merecemos. Portugueses, cristãos, católicos, muçulmanos e de outras religiões, de muitas religiões neste momento, encontram um espaço de diálogo e vieram aqui muitos deles, suponho que a grande maioria não será muçulmana dos que estiveram aqui presentes, e vieram aqui com amor, porque acreditam nessa possibilidade de diálogo e, por outro lado, querem encontrar respostas às dificuldades que todos estamos a sentir. A mesquita, a diferença da igreja, foi sempre o lugar da comunidade. Al-Jamia, não é? Antes de ser, além de ser mesquita, o sítio da prosternação, é a assembleia. André Barata, Miguel Real e Henrique Pinto, com Paulo Mendes como moderador, debateram o tema do mês: construir um futuro. Estamos atados a uma ideia de crise? Estamos agarrados, no fundo, a um presente muito precário, onde o risco nos assalta o instante seguinte e, desta maneira, as pessoas não conseguem, de facto, pensar no futuro. Não é? E, portanto, não é só estarmos atados, estamos, de facto, despojados de futuro. Não é? A crise está, de facto, a ser muito nociva na vida de pessoas que nunca tiveram a ver com a pobreza e, portanto, a vida de muita gente, sobretudo na classe média, tornou-se um inferno. Não há dinheiro para pagar as contas do dia, do mês, é o desemprego, é a família que perde mesmo poder de autoajuda, são os amigos que já não aguentam apoiar mais amigos porque também não têm forma de como o fazer. São os valores da sociedade portuguesa que sofrem assim um rude golpe. Valores como a solidariedade, a honestidade, a amizade, a generosidade, valores do próximo que se estão a perder hoje, estão-se a perder, substituídos por um individualismo muito apressado, que nem sequer é bastante americano, que nem sequer faz parte da tradição portuguesa, um hedonismo, portanto, um viver para o prazer e um utilitarismo, aquilo que os políticos chamam de pragmatismo, portanto, que coloca sempre de lado valores espirituais. Imagine que amanhã até conseguimos consolidar as contas, mas a sociedade não pode ser a mesma. Quer dizer, nós não podemos continuar a viver como vivíamos, não podemos ser as pessoas que somos hoje. E isso é possível quando pensarmos o ser humano de uma outra maneira. E quando, de facto, no nosso dia-a-dia, a pessoa contar mais. E não contar mais porque economicamente é valiosa, mas porque pessoa de direitos, pessoas a deveres. E é isso que eu creio que, no meu entender, neste momento, na sociedade, não está a acontecer quanto eu gostaria que acontecesse. Uma escolha possível é se eu estou disponível para aceitar como um valor absolutamente incondicional o pagamento de uma dívida, por exemplo. Quando há outros valores muito mais fundamentais, a meu ver, que devem ser postos em cima da mesa e que podem condicionar o sentido da dívida. Não vamos a lado nenhum assim. Os valores constantes da cultura portuguesa são valores de caráter comunitário, portanto, valores fundados no gregarismo, portanto, na família, nas pequenas vizinhanças, pequenas aldeias, nos pequenos bairros. E hoje isso está, digamos, a deslaçar-se de tal maneira que as pessoas sentem-se perdidas. Fica só quem?
fica o indivíduo, com o seu leque de prazer, o seu leque de coisas úteis, e os outros, olha, se não são como eu, paciência. Se calhar temos que começar a pensar muito seriamente em, muito bem, isto não podemos ir até ao fim. Um serviço de dívida não pode levar as pessoas, enfim, a sacrificarem-se o máximo, porque ninguém pede isto, nem o direito penal pede isto a alguém que tenha uma dívida, quanto mais um Estado que é soberano, não é? Estes debates são extremamente importantes, não vamos solucionar nada, é evidente, não é? Isto não é mais do que uma pequena gota num oceano de problemas que existe em Portugal, mas são gotas que às vezes fazem a diferença, chamam a atenção das pessoas sobre os problemas que existem, que nós designamos por uma palavra única, que é os problemas da crise. Eu estou ligado ao movimento interreligioso, acredito muito nas diferenças, acredito que aprendemos com o encontro da diferença e acredito que melhoramos o mundo a partir da diferença, não a partir das identidades. Nós precisamos de ser menos idênticos, menos nós, para sermos mais diferença. E isso é possível quando debatermos, estudamos e nos encontramos em espaços que à partida poderão ter pouco ou nada a ver com a nossa própria tradição mais judaica cristã aqui neste país, que ainda hoje se diz maioritariamente cristão. Todos estamos a padecer de umas dificuldades que nos foram criadas, em grande parte, por pessoas pouco responsáveis e onde, portanto, neste momento, o ideal religioso, a fé religiosa podem servir de fundamento para uma maior elucidação das possíveis respostas e de encontrar as decisões que podem ajudar a minorar as dificuldades do presente, que são muito grandes. Acho que, apesar de tudo, se conseguiu aqui, hoje, à noite, dar uma dimensão humanista profunda ao modo como devemos enfrentar a crise.